Boa noite, olá meus amigos, alunos. Vamos dando continuidade ao nosso curso, ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Como sempre, eu quero aqui saudar a Glorinha, minha prima, já está retirando a intubação, está sendo aos poucos estubada, foi um grande avanço. Ao seu médico Luiz Guilherme Miranda, aos alunos do curso, como todos, eu saúdo. Lembro aqui que tem o meu e-mail, admdoutrinaespírita.com.br, adm.doutrinaespírita.com.br, e aqueles peço para se inscreverem para receberem o sinal logo que o vídeo sobe para o YouTube. Bem, o ponto de hoje é: bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Esse que é o ponto. Mateus 5,8. Um outro texto aqui evangélico. Então apresentaram-lhe algumas crianças, para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Marcos 5, 13, 16. Bem, vamos voltar um pouquinho a essa leitura aqui. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. É a primeira palavra-chave que a gente tem que abrir nessa parábola. O que é ver a Deus? Não se vê Deus. É impossível. Deus não tem uma aparência, uma forma. O que nós temos que fazer, no sentido dessa metáfora, é ver a Deus, é sentir a Deus. Né? Às vezes um cego, ele não vê, mas ele sente. Sente através da sua sensibilidade, ou do seu tato, de um outro órgão, ou mesmo através da sua intuição. Então, essa ligação com Deus, essa sintonização com Deus, ela pode ser ilustrada pela analogia de uma criação musical. Quando nós escutamos uma música, se nós escutamos Bach, nós observamos as fugas de Bach. Em Beethoven, nós vemos uma forte energia, uma força sinfônica inigualável. Em Mozart, nós vemos ondulações, suavidade, docitude, beleza. E cada compositor tem o seu estilo musical, que nós percebemos. Então, nós não estamos vendo nem Bach, nem Beethoven, nem Mozart, mas nós estamos sentindo Mozart, Beethoven e Bach. Então, é esse sentimento de empatia, de sintonia, que nos dá a certeza de que estamos ouvindo uma música e imaginando o compositor. Ver Deus, os puros de coração, ver Deus é sentir Deus, é ter essa sintonia. Bem, então, por que Jesus diz que essa sintonização com Deus vai ser feita no reino dos céus? Porque lá são espíritos, eles terão mais sensibilidade do que nós aqui na Terra. E o que são bem-aventurados puros de coração? O que são os puros? Os puros são as pessoas simples, que não têm malevolência, que não têm maledicência, que não ficam assodadas, que não são amarguradas, que não guardam rancor e que procuram no diálogo com o próximo
mesmo que ele tenha muitos defeitos, vê um lado da virtude. São os benevolentes. Então, os puros de coração, eles estão sempre abertos a praticar o bem, a ajudar a pessoa, a minimizar as suas dificuldades, as suas imperfeições, até mesmo do caráter. Então, o puro de coração é essa pessoa que está aberta ao próximo para ajudá-la de uma forma e também não fica buscando coisas persecutórias e coisas negativas, defeitos, criticismo, discriminação, ira. Não tem nada disso. É uma flor que se desabrocha com a beleza das suas cores e a fragrância dos seus perfumes. Por isso que Jesus diz que eles, nesse ponto também, ele diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, nessa parábola aqui. Porque ele diz, reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles, as crianças. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele diz que se assemelha, que não é igual à criança, né? Que tem alguma coisa semelhante, mas não é igual. Essa é a primeira diferença. E o que é semelhante na pureza do coração? Isso se deve que as crianças, o espírito delas não desenvolveu o suficiente após a encarnação. Então, no momento, elas não podem dar vazão aos seus instintos, não podem dar vazão à sua natureza, e só poderão realmente definir e conhecer bem o caráter dela quando elas estiverem de posse de todas as funções neuropsíquicas, as funções corticais, quando puder se expressar com conhecimento, com memórias, com desejos mais fortes. Enquanto o espírito não se desenvolve suficientemente as funções neuropsicológicas, a criança fica num estado de dependência, de docilitude, de ingenuidade. Não que o espírito seja ingênuo, porque o espírito não tem idade. Pode ser que naquela criança tão doce, tão meiga, exista um espírito cheio de imperfeições, e um espírito até brutal, tosco, rude. Mas só que naquele momento esse espírito não tem como extravasar esse seu perfil psicológico, esse seu perfil da sua própria personalidade. Então, quando Jesus fez essa analogia, ele fez essa analogia tocando, né, esse lado semelhante e não exatamente igual. Portanto, foi isso que ele quis dizer nessa passagem para caracterizar os puros de coração. E nesse sentido, eu gostaria aqui de ler um trecho do professor Kardec que fala sobre a criança e o seu desenvolvimento a partir da encarnação do espírito. Ele diz o seguinte: é preciso, aliás, que a atividade do espírito seja proporcional à fragilidade do corpo. O corpo não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. Quer dizer, as crianças não têm ainda funções, né, neurológicas, funções corticais, funções motoras, para responder à exigência do espírito. Elas estão em desenvolvimento. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Quando ele vai encarnar, ele entra num estado de alteração de consciência e perde a consciência dele mesmo. Durante um certo período, permanece numa espécie de sono. Ele fica num estado, como se fosse um estado comatoso, né? Com a consciência rebaixada, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Então, ele não tem atividades, ele não perdeu nenhuma atividade, mas elas estão adormecidas. Esse estado é transitório, é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo
em sua nova existência terrestre. Quer dizer, ele tem que esquecer o passado da sua anterior encarnação. Entretanto, esse passado exerce influência sobre ele, que, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, renasce melhor e mais forte moral e intelectualmente. O que ele quer dizer? Que houve um esquecimento do passado, mas certas tonalidades, certos traços, certos riscos, certas movimentações do passado são transmitidas a essa encarnação através das condições e qualidades inatas da intuição, de certos sentimentos que ele traz dentro dele, de certas evocações. Isso sai de uma maneira muito sutil e perpassa a encarnação atual dele, a presente, e transparece. Mas não com uma nitidez, mas sim como certas características de temperamento, de comportamento, de atitudes intelectuais e morais. Bem, isso é importante, que são as condições inatas do espírito, que na realidade são reflexos da vida passada. Suas ideias, a partir do nascimento, retomam atividade gradualmente, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que no decorrer dos primeiros anos, o espírito é realmente uma criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que possam modificar a sua natureza. É mais fácil de ser educado e fazer com que progrida. Portanto, por algum tempo, o espírito se reveste do manto da inocência e Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da sua anterioridade da alma. Então, nesse ponto de hoje, nós não só mostramos que a simplicidade, que a pureza, que a benevolência, que a indulgência, que o desejo de ajudar, que a falta de malícia, maliciar as coisas, é uma qualidade do puro de coração. E que essas qualidades se assemelham a uma criança ainda no seu estado de ingenuidade. Então, nós acreditamos nessa passagem e fica aqui esse ensinamento que é uma das mais importantes bem-aventuranças que nós vamos estudar, que é a pureza do coração. Todo indivíduo puro, todo indivíduo de boa índole, ele realmente terá um tratamento diferenciado após a sua desencarnação. Nós ficamos aqui, agradecemos a presença de todos e amanhã nós voltaremos dando continuidade a esse ponto. Que Deus nos abençoe.